Boa noite, gente. Muito boa noite para todo mundo. Sejam bem-vindos. Mais um Evangelho no Lar. Mais uma segunda-feira para a gente se reunir para falar de Deus. Boa noite para falar de Jesus, para falar de amor, para falar de progresso. Sejam bem-vindos. Mandando aviãozinho para os amigos, para a família. Quanto mais gente fazendo Evangelho no Lar, melhor para a Terra, né? Se o volume do som estiver alto, vocês me falam, viu, gente? Tá? Vão pegando a água de vocês. Muito boa noite para quem tá entrando. Eu já tô com as águas aqui prontas. Do Enzo, da Cleo, a minha. Das minhas gatinhas. A Moana tá aqui do lado. A Moana tá meio doentinha. Eu acho que eu comentei com vocês, né? Tá fazendo um tratamento. E ela tá com uma síndrome, gente, chama tríade felina. É uma síndrome que acomete o fígado, o pâncreas e o intestino. É uma síndrome que cachorro não tem. Ela só se manifesta em gato. E a minha Moana tá. Então ela tá meio dodói, mas ela tá aqui do lado, fazendo Evangelho. Isso é bom, né, gente, pros nossos bichinhos, essa proteção. Aí depois vai ter a aguinha fluidificada delas. E é isso aí. Então vamos entrando. Reforço, água fluidificada individual, tá, gente? Evita colocar água coletiva. Cada um tem uma necessidade, cada um precisa de um remédio, né? Eu preciso de um, os meus filhos de outro, elas de outro remédio, tá? Então procura sempre separar, ok? E não importa se a sua garrafinha tá aberta, fechada, se ela é de plástico, de alumínio, de vidro, não importa. Tá bom? Então, vamos lá? A nossa mensagem hoje do Gotas de Esperança, a nossa leitura inicial, hoje é número par. Eu fui dar uma corrida, dar uma olhadinha antes, para ter certeza. Boa noite a todos. Isso aí, gente, vamos entrando nessa energia, né? A espiritualidade já está aqui pronta para, como a gente sempre fala, para dar o passe, para fazer as curas, levar irmãos desencarnados que estejam perdidos, né? Pode acontecer dentro do nosso lar. E trazer os ensinamentos pra gente, trazendo junto com essa energia, com essa vibração que a gente sente, né, durante o Evangelho, deles junto de nós. É bom demais, né? Então vamos lá, ó. Aqui tô com Gotas de Esperança. A nossa mensagem hoje é de número par. Então vamos ver o que Deus, o que Jesus quer falar pra gente hoje. Número 160. Não fique preso ao passado negativo.
Ser escravo do passado negativo é como construir uma jaula para si mesmo. Olha que forte. Sepulte o passado negativo. Liberte-se. Use das faculdades criativas que Deus lhe deu. Saiba evocar o passado positivo para construir as alegrias do presente e as do futuro. Tenha boas lembranças. Na sua mente está o passado, o presente e o futuro. Tudo depende de como você os encara. Eles são você mesmo agindo no escorrer do tempo. Revista-os de alegria. Usar o tempo com alegria e bondade é edificar um reino de paz no coração. Todo mundo tem um passado, né, gente? A gente sempre fala isso. Hoje nós somos outras pessoas. Hoje nós somos pessoas diferentes do que a gente era no passado. Sem a menor dúvida, se hoje acontece algum problema ou alguma situação que aconteceu lá no passado, que a gente agiu de uma forma errada, sem a menor dúvida, hoje a gente agiria muito diferente. Por quê? Porque a gente evoluiu, porque a gente progrediu. Hoje a gente tem uma outra cabeça, uma outra consciência. Mas a gente teve coisas negativas? Teve, faz parte. Faz parte, a gente não pode se culpar. O importante é o que a gente está fazendo para melhorar. Independente do que eu fiz lá atrás. O que eu estou fazendo agora para o meu futuro? O que eu estou plantando para o meu futuro? E mais, né, gente? Não só para o futuro, enquanto encarnados, depois, na vida futura. Hoje eu conversei muito com uma aluna sobre isso, né? Sobre sermos, que a gente estudou isso há pouco tempo, os trabalhadores da última hora, né? A gente está num planeta que está em transição, né? Em transição de planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, um planeta regenerado. Mas é um processo longo, né? Essa transição, mas a gente já entrou, isso é certo. Então, a gente sabe tudo isso por Chico Xavier, viu, gente? Que muitas pessoas, desde a Segunda Guerra Mundial, muitas pessoas já não reencarnam mais aqui na Terra. Isso é muito triste, isso é muito triste. A gente que estuda, né, as várias moradas da casa de meu pai, né? A gente sabe que o quanto é triste a gente saber que algumas pessoas, algumas não várias, né, não vão continuar reencarnando aqui. Então a gente vai ter um tempo, né, passado, né, segundo Chico, lá mais ou menos 2057, que é uma data mais ou menos onde a gente vai adentrar efetivamente na regeneração. A partir daí, realmente ninguém mais reencarna aqui que não tiver preocupado com o futuro, preocupado com essa mudança, preocupado com essa transformação. Isso é o mínimo, né? Ah, mas aquela pessoa que ela pratica tanto mal, ela não vai mais reencarnar aqui?
A gente não pode ter certeza de nada, né? Mas se de repente virar aquela chavinha nela, que ela se arrependa de tudo que ela fez, que ela se preocupe com essa transformação, ela vai continuar. Isso não quer dizer que ela não vai resgatar os débitos, vai, mas vai continuar aqui com a gente, né? Então é isso aí. Passado não dá para esquecer, mas a gente pode melhorar, que é o que a gente está fazendo aqui, né, gente? Eu tenho certeza que todo mundo aqui tá diferente, tá vivendo melhor, tá tendo uma visão mais leve do mundo, tá tendo uma visão mais leve dos próprios problemas, das provas que chegam, né? E isso é uma bênção, a gente tem que acordar agradecendo e dormir agradecendo, né? E é isso aí, uma mensagem maravilhosa. Vamos usar o tempo com alegria e bondade. Assim a gente vai edificar o reino da paz no nosso coração. Então vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos fechar os olhos, aumentar essa conexão, acalmar a nossa mente, acalmar o barulho da nossa mente, aumentando a conexão com a espiritualidade, aumentando a conexão com os nossos mentores, com os irmãozinhos desencarnados que se encontram com a gente, entes queridos que vêm ao nosso encontro toda segunda-feira, tenho a certeza disso. Eleva o seu pensamento para Deus, para Jesus. Eleva o seu pensamento para a bondade, para o amor. Quanto mais a gente praticar o bem, para quem quer que seja, sem olhar a quem, menos sofrimento a gente vai ter na nossa vida. E é isso que a gente está aprendendo aqui. Que essa energia tão forte que a gente tem seja emanada para todos os que precisam dessa energia, dessa vibração, dessa luz, dessa força, desse fluido nos hospitais, nos asilos, nas creches, as criancinhas, nas prisões, irmãos que ainda não despertaram para o Espírito, que recebam essa luz, e todo o planeta Terra, que recebe a gente também. Agradecemos a espiritualidade, que vai fluidificar as nossas águas, vai limpar, higienizar cada cantinho do nosso lar, tirando todas as lembranças de sentimentos ruins, de brigas. A espiritualidade que vai fazer as curas. E assim, agradecendo, elevando o nosso pensamento a Deus, a gente inicia mais um evangelho com muito amor, dizendo graças a Deus, que assim seja. Graças a Deus. Muito bem-vindo para quem está entrando agora. Não esqueçam de pegar a água de vocês, tá? Principalmente quem está primeira vez no evangelho, tá? E aí, gente, a nossa leitura do evangelho hoje, para quem não tem evangelho e quer comprar Evangelho segundo o Espiritismo, é um livro, eu falo que é o meu guia, é o meu manual de vida, né? Então, para quem quiser comprar, compra. Procura, eu sempre falo isso, procura comprar num centro espírita, né? Que você vai estar ajudando a casa, tá bom?
E Centro Espírita, graças a Deus, hoje em dia, a gente sempre passa em frente a algum, ou tem na nossa rua, ou próximo, né? Ou a gente passa indo para o trabalho. Dá uma paradinha, entra, compra, né? Você vai estar ajudando a casa, né? Que ajuda, que faz as caridades também, tá bom? Hoje a gente vai iniciar, gente, o capítulo 26, inclusive a gente está indo para o final do Evangelho. Capítulo 26. Dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. A leitura do item 1 e 2, gente, na dom de curar, se chama dom de curar, o item que a gente vai ler. Item 1 e 2 é curtinho, tá? É bem curtinho, a nossa leitura vai ser bem rapidinha, né? Aí a gente vai conversando, eu vou lendo as explicações. A Lu pergunta, e aí, ficaremos órfãos? Não, de jeito nenhum, gente. O Evangelho vai ser até a gente passar para o outro lado, a gente vai continuar, a gente só vai mudando de leitura, né? Fiquem tranquilos, na Nina não, vocês não vão ficar livres de mim não, vocês vão ter que me engolir. Então vamos lá, gente. Dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente, dom de curar. Aqui esse capítulo, ele fala sobre mediunidade, né? Mas aqui a gente de cara a gente entende que seja só mediunidade, mas é um pouquinho mais profundo. Restitua a saúde aos doentes, Jesus fala. Ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Essa passagem está lá em Mateus, na Bíblia, tá? No capítulo 10. Item 2. Aí vem a explicação dos espíritos, né? De Kardec. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes, disse Jesus aos seus discípulos. Por esse preceito, prescreve não se fazer pagar por aquilo que nada pagou. Ora, o que tinham recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, quer dizer, os maus espíritos. Esse dom lhes fora dado gratuitamente por Deus, para o alívio daqueles que sofrem e para ajudar a propagação da fé. E lhes disse para dele não fazerem um tráfico, nem um objeto de especulação, nem um meio de viver. Aqui a gente termina a leitura do Evangelho. Então Jesus sempre pedindo, né, pra gente compartilhar, não acumular, valorizar aquilo que a gente recebeu. Talentos, capacidades, bens materiais, e colocar tudo isso que a gente recebeu de graça, né? Vindo do plano espiritual, oferecer a serviço do outro que necessita. Por isso que eu falei, não só a mediunidade, mas cada um de nós tem um talento, tem uma capacidade, né? Seja uma capacidade moral ou material, que a gente sempre fala, né? Se eu sou uma pessoa abastada financeiramente,
eu não vou guardar só para mim, porque eu sei que lá na frente eu vou ser cobrada. Então eu vou colocar a serviço do outro que necessita, né? Então, vamos lá. Aí ele fala, né, lá no Evangelho sobre... Vamos só dar uma explicadinha nessa primeira frase, né? Restitua a saúde aos doentes, né? Então, aqui a gente vai falar do médium de cura. E muitos têm essa mediunidade e não sabem. Restituir a saúde ao doente, né? Isso a gente já entende o que significa. Ressuscitai os mortos. O que seria ressuscitar? E como é que você vai falar assim, né? Como assim eu vou ressuscitar? Eu tenho a mediunidade de cura, como é que eu vou ressuscitar um morto, né? Aí a gente lembra essa passagem, gente, do Lázaro, né? Quando as irmãs do Lázaro foram atrás de Jesus, falando que Lázaro havia morrido, estava morto. Aí Jesus foi lá até o corpo do Lázaro, né? E viu o quê? Que Lázaro não estava morto. Ele estava em estado de catalepsia, né? Por isso que Jesus fala assim, Lázaro dorme. Lázaro dorme. Ou seja, ele não tinha morrido. Ele estava dormindo, né? Então, ele não tinha desencarnado. Então, a gente sabe que isso acontece, né, gente? Aqueles casos que são dados como mortos, mas não estão. Né? É a catalepsia, né? A letargia. É o que aconteceu com Lázaro. A gente sabe que o processo da desencarnação é a separação completa do espírito com o corpo. É o desligamento do cordão de prata, né? Que liga o espírito ao corpo físico. E não era o caso de Lázaro. Jesus sabia que ele estava vivo. E é claro que Jesus não ressuscitaria alguém que já tivesse desencarnado, porque senão ele iria completamente contra as leis do Pai, contra as leis de Deus. Desencarnou, acabou. Né? Como é que ele ia fazer um morto viver? Não existe isso. Mas ele simplesmente acordou o Lázaro, né? Ele curou o Lázaro. Então isso é o ressuscitar os mortos, né? E aí a gente aprende o quê? Que Jesus curava o corpo das pessoas, né? Quantas milhares de pessoas ele curou, né? Leprosos. Mas a maioria continuava com a alma doente, né? Então ele curava o corpo da lepra, mas a alma continuava com a lepra. A grande maioria, né? Daí que acontecia? A doença voltava e a pessoa acabava desencarnando por aquela doença que ela foi curada, né? E inclusive por relatos espirituais, existem muitos casos de pessoas atuais, viu, gente? Que foram de uma pessoa de 2 ou 3 vezes curada
pela espiritualidade superior, de uma doença fatal que os médicos tinham desacreditado, né? E foi curado. Só que a pessoa não mudou. Acabou desencarnando. Teve 2 ou 3 chances para continuar aqui e não entendeu nada. Porque a gente sabe, a gente aprendeu, gente. Ah, mas poxa vida, Paula, como assim? Gente, espírito superior, com a permissão de Deus, pode fazer tudo. Lógico, menos ressuscitar um morto, né? Mas pode fazer tudo. Curar qualquer doença. Qualquer doença. Desde que sejamos merecedores. Aí vem aquele outro termo, expulsai os demônios, né? Falando pro médium, expulsai o demônio. O que é, gente? São os obsessores, né? O que é demônio? Demônio é falado em outras religiões, né? A gente sabe na doutrina espírita que são espíritos obsessores, espíritos trevosos, né? E o correto, gente, a gente aprende também que não é expulsar, é educar, orientar, doutrinar o espírito, né? Porque por algum motivo ele está obsediando aquela pessoa. Se ele está obsediando aquela pessoa, é porque aquela pessoa está dando motivo, está dando abertura, né? E aí, como que a gente faz para doutrinar, para educar esse meu obsessor? Eu fazendo a minha reforma íntima. Simples assim, que é o que a gente faz, né? Vocês podem ter certeza, gente. Sempre em algum momento da nossa vida, a gente atrai obsessores. Mas quando a gente começa a fazer o evangelho, a praticar o evangelho, o que ele vai fazer? Ele vai falar, opa, essa pessoa está mudando. Ela não é mais aquela. Eu não consigo mais me sintonizar com ela. É sintonia, né, gente? Ele vai embora. E melhor ainda, se a gente está fazendo evangelho, muitas vezes ele faz o evangelho junto com a gente. Aí ele é educado, ele é orientado, ele é doutrinado e segue o caminho dele. Olha que coisa linda. Isso me lembra muito de Divaldo Franco, né? A gente sempre vira e mexe, eu já falei do filme dele, é Divaldo, o Mensageiro da Paz. Se você não assistiu, assiste. E eu acho que não tem na Netflix, é no YouTube. Se eu não estou errada. Divaldo, o Mensageiro da Paz. Divaldo, no filme, conta, né? Que ele tinha um obsessor que acompanhava o Divaldo por centenas de anos, né? Até nessa encarnação do Divaldo, ele... Bom, eu não vou falar, mas assistam. Ele percebe a mudança, né? Que a pessoa não é mais aquela do passado. Aí, continuando sobre o dom da cura, né? O que a gente sabe? O comprimido, a injeção, melhora, né? Ajuda. A nossa mente tem um poder inimaginável. A gente não sabe, a gente ainda nessa nossa faixa vibratória, né? Na nossa condição de espíritos imperfeitos, a gente não tem noção do poder da nossa mente. Que ela pode
trabalhar para o bem, tanto para o bem como para o mal. E aí a gente aprende o quê? Que os males do corpo vêm da onde? Do coração. A doença do corpo físico vem do coração. Aí no desespero, a gente pede ajuda, a gente vai atrás de médico, a gente vai atrás de médium, né? A gente conhece muitas pessoas incrédulas, que no momento do desespero procura médium, vidente, taróloga, né? E aí, quando vem a melhora, né, procura o médico, começa a tomar o remédio, fazer o tratamento, ou vai num centro espírita. Quando vem a melhora, ele abandona o remédio, abandona o tratamento, abandona o conselho espiritual que ele vinha recebendo no centro, né, na casa espírita. E aí ele volta para aqueles mesmos abusos que fizeram ele adoecer. Ou seja, ele não fez a reforma íntima. Ele só foi atrás do maravilhoso, do milagre. A gente sabe, a gente aprende que milagre não existe. Existe o quê? Mérito. E de onde vêm essas doenças? Né? De onde vêm essas doenças? Da nossa inveja, das nossas raivas, da nossa arrogância, do nosso orgulho, da nossa falta de empatia, daquele perdão que precisa ser dado, que precisa ser oferecido, que está guardado aqui, ó, que eu não consigo perdoar, eu só guardo mágoa. Então aquela mancha preta vai se instalando. E isso, gente, é fisiológico. Muda toda a parte celular do corpo. Daí vem a doença. Quer dizer, em outras palavras, é a nossa invigilância que faz a gente adoecer. O dom da cura, gente, é a verdadeira caridade. O dom da cura é a verdadeira caridade, porque é aquela que se faz o bem, sem esperar nada em troca, nem ao menos um obrigado. Se eu tenho o dom da cura, eu vou fazer porque eu quero curar o meu irmão. Eu não quero saber se ele vai me agradecer ou não. Eu quero que ele se cure e que ele mude os hábitos dele. E uma coisa importante, né? Sem achar que eu sou a última bolacha do pacote. Esse é um grande problema, esse é um grande defeito dos médiuns, né? Eles se perdem na vaidade. Porque a gente tem que ter a certeza, gente, tanto o médium como quem vai procurar uma ajuda, que quem faz a cura não é o médium, é Jesus. O médium, ele é o canal de Jesus. Que como Jesus falava, não fui eu que te curei, foi a tua fé. Então existem os dois lados que trabalham na cura, né? O passe magnético, gente, que existe, né? O passe, né? O passe que a gente conhece na doutrina espírita, é o passe magnético, porque é uma troca de fluido magnético, tá?
que o médium passa para a pessoa. Esse passe, gente, seja ele dado perto ou distante, tá? Porque eu posso aplicar um passe numa pessoa que não esteja perto de mim, tá? Aqui mesmo no Evangelho, gente, a gente, quando tá fazendo a prece, a gente sintoniza aquela pessoa, desejando a cura dela, né? É um passe à distância. Porém, necessita de um bom coração, necessita de pensamentos no bem. Aí eu lembro de Jesus, né? Quando curou a mulher que sangrava, né? A passagem da mulher que sangra. Então, Jesus, ele curava a gente só com a presença dele. A magnitude do fluido de Jesus a gente não pode mensurar. A gente não consegue. Ele curava com a presença dele, né? Ele curava de longe. Jesus curava de longe, né? Aí tem uma questão aqui. Deixa eu ver se eu lembro aqui, eu anotei em algum lugar. 556 no Livro dos Espíritos. 556. Algumas pessoas, Kardec pergunta, algumas pessoas têm realmente o dom de curar pelo simples toque? Eles respondem, a força magnética pode chegar até aí, quando secundada pela pureza dos sentimentos e pelo desejo ardente de fazer o bem, porque então os bons espíritos vêm em seu auxílio. Mas é preciso desconfiar da maneira como as coisas são contadas por pessoas muito crédulas ou muito entusiasmadas, aquela pessoa que não entende nada do plano espiritual, tudo é milagre, 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 né? Desconfiar de histórias contadas por essas pessoas, sempre dispostas a ver o maravilhoso, né? Os milagres nas coisas mais simples e naturais. Também se deve desconfiar dos relatos interesseiros por parte de pessoas que exploram a credulidade em benefício próprio. E aí eu vou ler uma passagem, gente, aqui no Livro dos Médiuns, na página 140, ó, no item... Peraí que eu fiz uma outra... Aqui, no item... No capítulo Os Médiuns, tá? Então, ele fala assim, toda pessoa que... Olha que interessante, gente. Toda pessoa que sente a influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade, que é o que eu falo, como a gente sente a presença da espiritualidade, principalmente durante o Evangelho, né? É médium. Essa faculdade é inerente ao homem. Gente, nós somos espíritos. Nunca se esqueça disso. Nós somos espíritos. Só que a gente está dentro de uma carne, né? De um corpo. Nós somos espíritos. Por isso mesmo, não constitui privilégio e são raras as pessoas que não a possuem, pelo menos em estado básico, rudimentar. Pode-se dizer, então, que todos são mais ou menos médiums. Usualmente, normalmente, porém, essa qualificação se aplica somente aos que possuem uma faculdade mediúnica bem caracterizada, que se traduz por efeitos patentes
de certa intensidade, o que depende de uma organização mais ou menos sensitiva, né? E aí ele fala da mediunidade, né? Médiuns de efeitos físicos, médiuns sensitivos, auditivos, videntes, sonâmbulos, curadores e por aí vai, tá? E Kardec faz umas perguntas aqui, gente, nessa parte de mediunidade, tá? Dos médiuns curadores. Então fala assim: diremos apenas que esse gênero de mediunidade, de cura, consiste principalmente no dom de curar por simples toque, pelo olhar, ou mesmo por um gesto, sem nenhuma medicação. Aí eu falo assim para você: quantas vezes você recebeu um olhar de cura, um toque, um abraço, uma palavra que te curou? Percebe que não precisa ser médium ostensivo para praticar a cura? Ele faz umas perguntas, eu não vou me alongar muito não, tá? Ele pergunta assim: existem, porém, excelentes magnetizadores, quer dizer, pessoas que dão passe, né? Que não acreditam nos espíritos. Kardec comenta, aí os espíritos falam assim, ó: pensas então que os espíritos só agem sobre os que creem neles? Os que magnetizam para o bem são auxiliados pelos espíritos bons. Todo homem que aspira ao bem os chama sem o perceber. Então, mesmo aquela pessoa que não é espírita, né, mas que tem o dom da cura, ele pode não saber, mas ele tem o auxílio de espíritos bons, se ele faz o bem. Aí Kardec pergunta assim: o magnetizador que acreditasse, olha só, o magnetizador que acreditasse aquele cara que tem o dom da cura, mas não acredita nos espíritos, tá? Ele tá perguntando: essa pessoa que acredita, se acreditasse na intervenção dos espíritos, agiria com maior eficiência? Olha a resposta dos espíritos: faria coisas que seriam consideradas milagres. Kardec pergunta: algumas pessoas têm realmente o dom de curar por simples toque, sem o emprego dos passes magnéticos? Resposta: seguramente. Não tem tantos exemplos, que é o que a gente fala, né? Como aqui, né, no nosso evangelho, a gente emana essa energia para a pessoa. É um passe. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta importante. Kardec pergunta: podem-se obter curas apenas pela prece? Resposta: sim. Às vezes Deus o permite, mas talvez o bem do doente esteja em continuar sofrendo. E então se pensa que a prece não foi ouvida. A gente tem uma pessoa, por exemplo, uma pessoa doente, né? Que a gente está fazendo prece por ela e essa pessoa de repente não melhora. Poxa, Deus não está me ouvindo, né? Tá ouvindo sim, mas às vezes aquela doença é a cura da pessoa. Lembra que a gente está reencarnado não para curar o corpo, para curar a alma.
E aí ele fala que não existe superstição, fórmulas de preces eficazes, né? Aí ele fala assim, os espíritos respondem, só a superstição pode atribuir virtudes a certas palavras, né? Aí a gente lembra dos fariseus, né, na época de Jesus, que ficavam na rua fazendo preces bonitas para chamar a atenção. Somente os espíritos ignorantes ou mentirosos podem entreter essas ideias prescrevendo fórmulas. Entretanto, pode acontecer que para pessoas pouco esclarecidas e incapazes de entender as coisas puramente espirituais, o emprego de uma fórmula contribua para lhes infundir confiança. Nesse caso, a eficácia não é da fórmula, mas é da fé, que foi aumentada pela crença do uso da fórmula. Aí a gente lembra o quê, né? Que a gente sempre fala de acender uma vela, um incenso, usar um colar ou defumar, né? Não é isso que vai curar. Mas se isso te ajuda a aumentar a fé, ok. Mas a gente, como espíritas, estudantes da doutrina espírita, sabemos que não é isso que funciona. É aqui, né? Daí, pra gente ir pro final, a mediunidade ostensiva, o que é mediunidade ostensiva? É aquela onde eu psicografo, aonde eu tenho vidências, aonde eu incorporo, tá? É a mediunidade ostensiva, gente. É o médium ostensivo. Muitas vezes, gente, essa mediunidade, ela é resgate de débitos de vidas passadas ou missão, né? Então a gente pode até dar o exemplo do que? Chico Xavier. A mediunidade ostensiva no último grau era o quê? Missão. A gente sabe que Chico Xavier reencarnou aqui na Terra, que com certeza ele não precisaria reencarnar aqui mais, né? Para uma missão, né? Chico Xavier, ele deixou pra gente centenas de obras vindas do plano espiritual, vindas de Jesus, vindas de Deus, né? Então ele veio com uma missão. E aí existem médiums que vêm para resgatar débitos, né? Eu vou até dar o exemplo, gente, de uma pessoa, de um médium, ele se chama doutor, eu sempre falo dele, Paulo César Frutuoso. Ele é um oncologista, hoje ele tem 80 anos, mas uma saúde maravilhosa. Ele é oncologista e ele é médium. E ele, como médium, ele sempre fala, e ele se emociona muito quando ele fala isso. Ele já teve visões, ele já teve esse entendimento, né? Que ele, em encarnações passadas, ele viveu lá na Inquisição. Então ele usava instrumentos para quê? Para torturar, para matar. E hoje, como oncologista, ele usa os instrumentos e a mediunidade para curar, para salvar vidas, né? A gente tem até aqui para falar rapidamente o caso de João de Deus. A gente sabe que João de Deus eu ia falar era, não, porque ele ainda está entre nós. Ele é um médium de cura. Só que ele fez mau uso da mediunidade dele. E detalhe, gente, o João de Deus não é espírita. Ele não é espírita. Se eu não me engano, não vou dizer com certeza, ele é católico. Então a mediunidade, ela é inerente em qualquer um de nós, seja qual for a religião.
né? Então, João de Deus é um caso que ele vai ter que reencarnar com mediunidade para resgatar o que ele fez. Vai ser como missão? Provavelmente não, né? E aí, como eu sei que o médium é bom, né? Então, por exemplo, eu quero conversar com um determinado médium, pedir conselhos. Como é que eu sei que ele é bom, que ele é confiável? Simples. Observa a vida dele, como ele leva a vida dele, se ele pratica a caridade da mediunidade que ele tem por amor ao próximo. Eu sempre falo, quem cobra não é sério. E se ele como eu acabei de falar isso, né? Se esse médium trabalha sem pedir favor para encarnados e desencarnados, porque muitos médiums fazem laços, se prendem a espíritos por favores. Isso também é muito triste. Ele vai resgatar. É um débito que ele está criando, né, para ele. Aí você já vai saber qual tipo de espírito que trabalha com ele. O médium ostensivo, gente, seja qual for a manifestação mediúnica que ele tem, isso é interessante, ele é preparado no plano espiritual antes de reencarnar. Ele pede aquela mediunidade. Então, por exemplo, hoje, se eu falar assim, eu quero psicografar. Se eu não tiver essa preparação, não adianta, né? Então o médium, ele vem com o perispírito dele preparado, tá? Ele pediu por aquela mediunidade, né? Para ele trabalhar essa tarefa aqui na Terra. De qualquer forma, gente, a gente tem que criar o hábito. E eu sei que a gente está criando, mas que isso seja muito forte em nós, estudantes dos Espíritos, da doutrina de Jesus. A gente tem que criar, fortalecer o hábito de fazer uma prece para aquela pessoa que sofre de alguma doença. Aquela pessoa que de repente sofreu a partida de alguém, de um ente querido. E também prece aos desencarnados. Aquele desencarnado, prece para eles, para cura, no sentido dele caminhar mais rápido para a luz, não perder tempo aqui na Terra, né? E ter a certeza que as nossas preces são ouvidas, mesmo com o silêncio, mesmo que eu esteja pedindo, que nem eu vou até dar um exemplo meu agora, gente, tá? Que me veio na mente, o que está acontecendo com a Moana, né? Com a minha gatinha. Eu tô fazendo a minha parte, né? Da medicação, do tratamento, mas eu peço a Deus, peço para os amigos espirituais, para que intercedam na cura dela. Mas eu vou entender, o que quer que aconteça, eu vou entender, né? Caso ela venha a desencarnar, eu vou entender, eu não vou me revoltar. E o mais importante, eu sei que a vida continua. Não só no reino hominal, mas no reino animal também. Né? Então, eu sei que as minhas preces estão sendo ouvidas. Eu tenho
a mais absoluta certeza. E é o que a gente tem que ter, seja para qualquer pedido que a gente queira, né? Talvez sejamos merecedores ou não. E para tudo tem um propósito, né? E vamos seguir curando, gente, uns aos outros, independente de quem seja. Poxa vida, hoje eu fiquei sabendo, vou dar um exemplo, tá? Que uma pessoa que me fez mal, que me prejudicou, tá doente. Eu vou orar por ela. Eu vou orar, vou mandar bons fluidos, né? E que seja feita a vontade de Deus. Mas eu vou fazer isso, porque todo bem que eu faço ao outro, eu tô fazendo para mim. Então por isso que a gente tem que pensar 2 vezes antes de desejar o mal e também antes de não ajudar, se eu posso. Porque o bem que eu tô fazendo pro outro, eu tô fazendo para mim. Eu vou colher lá na frente. Não tem como. E sigamos fazendo essa cura, né, gente, com um olhar amoroso, uma palavra gentil, né, uma atenção especial, seja dentro da minha casa, com os meus familiares ou com qualquer outra pessoa, né, e sempre fazendo essas curas, gente, com ensinamento de Jesus na frente, né? O Fernando fala aqui pra gente, na Seara Bendita, Instituição Espírita, sempre fala que estamos aqui para curar um ao outro, né? A gente fala nessa transição planetária, né? Nesse planeta regenerado que a gente um dia vai habitar, né? Vai ser assim. Um curando o outro, um querendo o bem do outro. Por isso que a gente tem que acelerar isso hoje. Deixar isso entrar na nossa mente e no nosso coração. Eu tô aqui para ser um servo de Deus. Então eu preciso curar o meu irmão. Seja uma cura física, uma cura mental, emocional, espiritual. Mas eu vou fazer o que eu puder, o meu melhor. E a mão de Deus vai fazer o resto, né? Então, para a gente finalizar, todos nós temos o dom da cura. É claro que aqui Jesus ele fala diretamente para os discípulos dele, né? Mas a gente tem que trazer isso para nós. Lembra que a gente está caminhando, a gente já está, na verdade, a gente já está na era do Espírito. Então a gente está ficando cada vez mais conectado com Deus, conectado com a espiritualidade. As nossas portas estão abertas para isso. Então, só pratique, né? Usa o dom de cura que você tem. Como a gente falou aqui, um olhar, uma palavra, um toque, uma presença de amor, de carinho, de atenção, um telefonema, um WhatsApp, pode estar promovendo uma cura e a gente não sabe.
tá bom? E aqui a gente finaliza o nosso evangelho. E sejamos servos de Deus da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai para a cama dormir, tá bom? Fecha o seu olho, sente a presença de Deus na sua casa, Jesus, a espiritualidade que trabalhou em todos os cômodos do nosso lar, deixando a luz, deixando o amor, a proteção, trazendo para dentro do nosso espírito, da nossa alma, a coragem da fé, para que a gente possa levar para todo mundo a cura, porque nós somos servos de Deus. Nada vai tirar isso de nós. A gente vai levar esse amor, essa mediunidade para todo mundo, porque somos filhos de Deus, temos o DNA de Deus. Deus é amor, Deus é bondade, e é isso que nós somos. Agradecemos por essa força que a gente recebe toda segunda-feira, por esse balde de luz no nosso lar, no nosso corpo. E essa luz a gente vai distribuir para todo mundo. Agradecemos a espiritualidade que já se prepara para partir, fluidificaram as nossas águas, realizaram os passes, as curas. Estamos prontos para mais uma semana. E a gente finaliza dizendo graças a Deus, que assim seja, mais um evangelho de amor. É isso aí, gente. Gratidão. Finalizamos. É isso aí, eu que agradeço, gente. Tamo junto, viu? Tamo junto. Essa troca de energia. Vocês são demais. Tamo aprendendo junto, né? E quanto mais a gente lê, quanto mais a gente ir atrás das coisas de Deus, mais a gente se aproxima desse reino, né? De Jesus, reino da paz. Tá bom? Gratidão, gratidão. Vamos praticar o dom da cura. Gente, a gente tem, você tem, não tenha dúvida disso, viu? Quanto mais a gente purificar o nosso coração, mais forte fica o nosso fluido, mais limpo, tá bom? Então, uma ótima semana para vocês. Feriadinho para descansar um pouquinho, né? E segunda-feira a gente tá junto, gente. Amo vocês, do fundo do meu coração. Tamo junto, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus, porque Ele tá com a gente.